ouvinte, você que estará ouvindo essa lição. Estaremos iniciando mais uma lição para a Escola Bíblica Dominical, Evangelística, lição 106. A você que estará ouvindo, que essa mensagem possa confortar o seu coração e também servir para trazer grandes lições da Palavra de Deus à sua alma. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 1 Crônicas, no capítulo 18. 1 Crônicas, no capítulo 18, no qual, nessa lição, nós iremos falar dos grandes feitos na vida de Davi, no seu reinado. Vamos ver como sucedeu o seu reinado e também as suas vitórias, como as suas batalhas. Então, nessa lição de hoje, nós vamos atentar para a vida de Davi e do seu reinado. Em 1 Crônicas, capítulo 18, vamos ler do versículo de 1 até o versículo de número 8. Dizendo assim: 1 Crônicas 18, versículo 1. E depois disto, aconteceu que Davi derrotou os filisteus, e os sujeitou e tomou a Gate, e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi pagando tributos. Também Davi derrotou a Adarezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 carros e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos. Jarretou quer dizer inutilizou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. Versículo 5. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adarezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Adarezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Com, cidade de Adarezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Pois bem, meu caro ouvinte, como foi mencionado no início deste vídeo, a lição de hoje fala acerca dos grandes feitos de Davi, do seu reinado. Quando nós paramos para meditar acerca das vitórias do reinado de Davi, nós ficamos maravilhados nesses grandes feitos. Nós lembramos que o reinado de Davi iniciou logo depois do falecimento, da morte de Saul. É citado em 1 Samuel, no capítulo 31, como foi o desastre da morte de Saul, do reinado de Saul, que de início até teve um início muito bom. Iniciou muito bem o reinado de Saul, porém o fim dele foi trágico, foi a morte, foi uma morte vergonhosa. E essa ilustração do reinado de Saul, mostra claramente uma aplicação para nós acerca de como é a vida do ímpio. O ímpio muitas vezes ele se vangloria nos seus feitos, que iniciam bem por muitas vezes. Agora eu conquistei a faculdade que eu tanto queria. Agora eu almejei aquele carro que eu tanto queria. Agora eu consegui aquela casa dos meus sonhos, uma família que eu tanto desejava. Porém, se eu não buscar o Senhor, se eu não tiver o Senhor como o Deus da minha vida, como meu Salvador, até posso ter um início bom neste mundo, como foi o reinado de Saul. Porém, o fim para todo o ímpio, para todo aquele que não tem o Senhor como seu Salvador, o fim é uma morte trágica, é um fim trágico, um fim sem o Senhor como Deus da sua vida. Isso é uma tragédia horrível. Então, o reinado de Saul foi uma grande lição para nós, de como são a vida dos ímpios, que não têm o Senhor como Deus de suas almas.
Porém, o início do reinado de Davi foi logo depois dessa tragédia da morte de Saul. Ele iniciou-se o seu reinado já sendo ungido rei, já com uma autorização do Senhor. O Senhor tinha escolhido ele para ser rei de Israel. E o seu reinado, ele, ao ver aquela situação de Saul, ele não se alegrou na morte de Saul. Nós sabemos em algumas lições anteriores que Saul perseguiu muito Davi. Ele fez guerras contra Davi muitas vezes e perseguiu durante toda a sua jornada Davi. Mas Davi não se alegrou ao saber que Saul tinha falecido. Ele não se alegrou na morte de Saul. Ele podia muito bem se alegrar na morte de Saul, pensando: aquele inimigo que tanto me perseguiu, esse homem que tanto fez mal a mim durante toda a minha vida, eu vou me alegrar agora que ele faleceu, agora que ele perdoou a sua vida. Mas Davi não agiu assim. Ele não se alegrou na morte de Saul, porque ele enfrentou a morte de Saul como que Deus ele enfrenta a morte dos ímpios. A Bíblia diz em Ezequiel 33:11 que Deus não se alegra na morte do ímpio, antes quer que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. Então é assim que Davi viu a morte de Saul. Ele viu de uma forma triste, uma forma trágica. Ele se entristeceu com a morte de Saul. Antes ele queria que ele fosse tido novamente à presença de Deus com temor verdadeiro, com arrependimento verdadeiro, mas ele não se arrependeu durante a sua vida. Então Davi, ao saber daquela morte trágica de Saul, ele se entristeceu muito. Então o reinado de Davi se iniciou com um grande temor a Deus. Ele se iniciou já dessa forma, já iniciou com um grande aspecto positivo, por ter iniciado já temendo o Senhor. Isso foi maravilhoso na vida de Saul. Teve um bom início. Na vida de Davi. Então, quais foram os grandes feitos do reinado de Davi? Já de início, como disse, ele foi ungido rei. O Senhor que colocou ele nessa posição de ser rei em Israel. O Senhor quem colocou ele para ser o monarca daquela nação. E o Senhor iniciou isso na vida dele já ungindo o rei. Ele foi ungido rei, como nós podemos ver aqui nessa ilustração. Davi foi ungido rei, ele foi preparado, escolhido pelo Senhor para aquela função. E ele, temendo o Senhor, ele fez grandes prodígios. Como um dos grandes prodígios que nós podemos ver na lição é que ele estabeleceu e fundou Jerusalém como a capital de Israel. Fundou Jerusalém. E nisso, por ele ter fundado Jerusalém como capital, ele trouxe todas as tribos que estavam distantes e ajuntou-se à nação, a Jerusalém. Ficou as tribos unidas pela primeira vez. Então ele deixou fortificada aquela nação, Criou muros e antimuros na cidade de Jerusalém, fortificou, alicerçou as tribos, deixou uma nação fortificada. E esse foi um dos primeiros ocorridos que ele fez a nação, temendo o Senhor, temendo invasores inimigos. Então, ele fez isso porque Israel naquela época tinha grandes inimigos, os sírios, os filisteus, os egípcios, tinha muitos países na qual eram países rivais de Israel. Então ele fortificou, já temendo ao Senhor, temendo a preservação daquela nação, que era uma nação escolhida pelo Senhor. Então ele já usou de muros e de fortificações e um exército para proteger aquela nação. Então, devido a ele ter feito isso e com grande temor no Senhor, o Senhor o abençoou, no qual ampliou o seu reino em grande número. O seu reino ficou fortificado e cresceu grandemente.
cresceu 10 vezes mais o seu reinado. Porém, quando nós olhamos para a vida de Davi, quando nós olhamos para a vida deste grande homem do Senhor, nós sempre vamos lembrar dele em guerras e em batalhas. Ele só conseguiu ampliar o seu reino através de muito esforço e de muitas pelejas. Aqui nós podemos ver, ampliou o seu reino. O seu reino só foi ampliado através de muitas e muitas guerras, de muitas e muitas batalhas. Todas as conquistas foram através de algum confronto que eles iam ter. Então por que o Senhor quis registrar isso nos livros de Crônicas e também de 2 Samuel, os seus grandes feitos? Porque o Senhor quis registrar as guerras que ele venceu, porque o Senhor quis registrar como que ele foi vitorioso, porque o Senhor quis deixar isso registrado. Qual a aplicação para nós hoje, no qual nós vivemos no século XXI? O que isso traz de lição para nós? Nós vamos somente falar de guerras de Davi, somente falar de grandes vitórias na qual ele teve no Senhor, mas qual que é a aplicação para nós? Ou você, meu caro ouvinte, criança, adolescente, que está atentando a essa mensagem, preste atenção numa coisa. A vida de um cristão neste mundo sempre será marcada por grandes batalhas na qual ele irá enfrentar. O Senhor permitiu que esses registros históricos na vida de Davi fossem um exemplo para a vida do cristão nos dias atuais. O cristão ele tem grandes vitórias porque ele luta constantemente. Ele sofre grandes batalhas. Então o cristão ele tem isso em sua vida. Ele foi chamado pelo Senhor para lutar, para guerrear. Mas qual que é a guerra que nós temos que lutar neste mundo? Você, criança ou adolescente da escola da manhã, pense nisso. Quais são as guerras que você imagina que um cristão nesse mundo tem que ter, tem que enfrentar? Você poderia enumerar alguma delas? Qual guerra, quando nós pensamos em um cristão, em um homem que tem o Senhor como Salvador de sua vida, uma mulher que tem o Senhor como Salvador de sua vida, quais são as guerras que ela tem que enfrentar? Quais são as batalhas que este homem tem que enfrentar? Quer seja criança, jovem ou idoso. Quais são as guerras, criança ou adolescente da escola da manhã? Quais são as guerras que nós temos que enfrentar neste mundo? Pois bem, nós iremos citar cerca de três confrontos, de 3 inimigos que nós temos que enfrentar neste mundo, que todo cristão verdadeiro ele tem que enfrentar, independente da idade. Todo cristão verdadeiro, quer seja criança, adulto ou idoso, ele tem que enfrentar neste mundo. Então, as guerras dos levantes de Davi é a simbologia para nossas guerras dos dias atuais, que são, primeiro confronto que nós temos que ter quando nós passamos da morte para a vida, quando nós fomos ao Senhor arrependimento pelos nossos pecados. O primeiro confronto que vem a nós é um confronto contra os nossos pecados. Então uma luta do pecado começa a ser uma marca real agora em mim. Eu passei da morte para a vida. O Senhor perdoou os meus pecados. E se o Senhor me perdoou os meus pecados, agora a partir de agora, então, de agora em diante, eu começo a lutar contra os meus pecados. O meu pecado agora não é mais meu amiguinho. O meu pecado agora não é mais meu companheiro. O pecado agora se tornou meu inimigo real, durante todo o tempo, durante toda a minha vida neste mundo. Quer seja criança ou adulto, eu terei que lutar contra o meu pecado. O quanto antes eu podia mentir para minha mãe sem problema, não estava me importando. Mentir para minha mãe, desobedecer a algum professor na escola na qual eu pertenço, fazer piadas com o nome de Deus.
Então até o momento que eu não fui perdoado, isso não tem problema para mim. Eu não luto contra o pecado. Mas a partir do momento que eu fui ao Senhor em arrependimento, a partir do momento que eu roguei Ele por Deus dos pecados, Ele salvou a minha vida, agora em diante eu começo a ter uma guerra contra o pecado. Mas lembremos de Davi uma coisa interessante. Por que ele era vitorioso em suas guerras? Por que Davi era vitorioso em suas guerras? Porque ele tinha o Senhor Deus como Salvador da sua alma, como Deus da sua vida. Ele vencia as guerras porque o Senhor era quem pelejava por ele. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fazia Davi ser vitorioso em todas as guerras e pelejas. Assim os cristãos só podem ser vitoriosos e vencer o pecado se tiver o Senhor como primeiro lugar em suas vidas. Eu não posso vencer um único pecado, eu não tenho força nem poder para vencer um único pecado em minha vida. Nenhum cristão neste mundo pode vencer o pecado com suas próprias capacidades, com sua própria força. Ninguém pode vencer o pecado. Nós só conseguimos ser vitoriosos contra o pecado se nós confiarmos no Senhor, rogarmos a Ele: Senhor, livra-me do meu próprio pecado. Livra-me de mim mesmo, no pecado ao qual tanto almejo, dos meus gostos, dos meus afazeres. Qualquer prazer que eu tenho mais do que o Senhor é um pecado. Tem muitas coisas legítimas nesse mundo, tem muitas alegrias que Deus nos concedeu nas nossas vidas, que são boas, que são legítimas a nós. Porém, se eu amo uma viagem, um passeio, uma comida que seja, ou qualquer coisa neste mundo mais do que a Deus, é um pecado. Você, criança, o que tem prendido a sua atenção? O que é que você mais anseia nesse mundo? Qual o desejo, você adolescente, qual o seu maior desejo do seu coração? Qual aquilo que você mais anseia neste mundo? Esse é o seu Deus. Ele tomou o lugar de Deus Todo-Poderoso. Você amou alguma outra coisa mais do que a Deus neste mundo. E se você tem se portado assim, é uma característica que você ainda não passou da morte para a vida. Porque um verdadeiro cristão, ele luta contra o seu pecado, não entrega ao pecado. Ele luta contra. O Senhor o chamou para ser um guerreiro, assim como Davi. O Senhor chamou cristãos para serem guerreiros, soldados de Cristo, para lutar contra o pecado. Nós temos muitos pecados em nós mesmos, ao qual nós temos que vencê-los diariamente. São lutas diárias que nós temos que vencer. Então veja em você mesmo. Será que você passou da morte para a vida? Será que existe também uma luta contra o pecado? Ou será que você ainda tem o pecado como seu amiguinho, como um camarada em sua vida? Então, a primeira evidência de que a pessoa passou da morte para a vida é suas lutas, suas guerras contra o pecado. A segunda luta que um cristão verdadeiro tem neste mundo é a luta contra o mundo, contra qualquer pensamento ou qualquer informação ou conhecimento que venha contra a palavra de Deus que esse mundo tem a oferecer. O mundo tem a oferecer muitas distrações para nós. O mundo tem a enganar muitas pessoas. Ele engana a criança dizendo: você é muito cedo para buscar o Senhor, deixe para buscar o Senhor mais tarde. O mundo ele vem enganando muitas pessoas. E quando a pessoa é idosa, ele fala para a pessoa idosa: está muito tarde para você, você deveria buscá-lo antes. Então o mundo ele é traiçoeiro, o mundo ele tem muitas oportunidades para fazer as pessoas distanciarem de Deus. Algumas colocam a amizade, uma pessoa acima do que a amizade com Deus. Isso é pecado. Temos pessoas que amam
viajar, deleitar em outras coisas. O que o mundo tem te oferecido para que você ame mais as coisas deste mundo do que a Deus? Pense bem, criança, adolescente, meu querido ouvinte, neste momento. O que o mundo tem te oferecido, a qual tem prendido mais a sua atenção do que a palavra de Deus? Por um verdadeiro cristão, ele, como eu disse anteriormente, ele é um soldado de Cristo, ele luta contra o mundo. O mundo tem muitos prazeres, mas eu não me deixarei ser levado pelos prazeres deste mundo, pelas alegrias temporárias deste mundo. Não, eu luto contra o mundo, porque um dia o Senhor perdoa os meus pecados, eu luto contra o mundo. Agora eu quero agradar o Senhor, eu quero ter uma vida reta e justa aos olhos de Deus, e luto contra as distrações que esse mundo pode me oferecer, de viagens, de carros, de amizades. Que essas coisas são boas, mas não pode tomar o meu coração mais do que a Deus. Antes, meu prazer tem que estar no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então eu luto contra o mundo. O que é que tem te prendido mais do que a palavra de Deus? Será que são os videogames? Será que são algum brinquedo? Tem te prendido mais do que o amor pela palavra de Deus? Pense bem. Se o mundo tem te oferecido muitas oportunidades e você está sendo levado por elas, isso mostra uma característica que talvez você não tenha passado da morte para a vida ainda. E o terceiro e último confronto e luta que um cristão tem neste mundo é uma luta contra as ciladas e as armadilhas de Satanás, do diabo. Ele tem a oferecer muitas armadilhas, muitas tentações. Nossa vida, conforme nós nos passamos, nós temos muitas tentações. Muitas coisas que vêm nos persuadir para tentar nos levar a esquecer da palavra de Deus. Essas são as tentações que o diabo tem a nos levar. Eu ouvi a palavra semana passada, mas agora eu não lembro mais o que eu falava semana passada. Tantas tentações vieram a mim no decorrer da semana que eu não lembro mais o que eu falava semana passada. Qual foi a lição de semana passada mesmo? Eu não lembro. Muitas tentações, astutas ciladas do diabo veio sobre mim durante a semana, qual fez-me esquecer o que foi me ensinado. Quantas pessoas são assim, que chegam na sua fase adulta, que uma vez estavam todos os domingos ouvindo a palavra de Deus e quando cresceram, saíram. Viram pessoas tão duras, tão rebeldes contra a palavra de Deus, tão orgulhosas, tão egocêntricas, tão tristes de saber dessas coisas. Tantas pessoas que na infância ouviam a palavra do Senhor com regularidade, quando cresceram esqueceram totalmente de Deus. Será que as tentações também do inimigo não têm feito a mesma coisa com você? Feito você esquecer da palavra de Deus que tem sido pregada tantos domingos, esquecer, desconsiderar, ter pouco caso com a palavra de Deus, menosprezar aquilo que foi tão custoso a Cristo para salvar pecadores, ou desprezar a palavra de Deus? Será que você não tem sido persuadido por essas armadilhas e enganos também da mesma forma? Será que com o passar dos dias você tem amado mais outras coisas do que o próprio Deus? Então, o cristão verdadeiro, ele é um soldado. Ele foi chamado para guerrear neste mundo. Então ele vai contra também as astutas ciladas que o diabo tem a oferecer. Ele vai contra. Não, inimigo da minha alma, você tem muitas armadilhas, mas eu irei lutar contra todas elas. Eu não posso, de fato, contra você, mas o meu Deus, em quem eu confio, Ele tem todo o poder, e para Ele nada é impossível. Eu irei vencê-las em nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim que Davi fez contra o gigante Golias, naquela lição que nós tivemos há 2 semanas atrás.
Davi foi vitorioso contra Golias porque ele confiou no Senhor. Assim o cristão, ele consegue ser vitorioso e vencedor contra qualquer armadilha neste mundo, contra qualquer cilada, contra qualquer tentação, se eu confiar no Senhor. Lembremos disso, uma coisa que o Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então em Cristo nós somos chamados para lutar contra o mundo, para ser guerreiros. Nós teríamos aflições, o Senhor já nos preparou de antemão para isso, que nós iríamos passar por este mundo, mas nós iríamos lutar contra ele. Então você, criança, adolescente, meu caro ouvinte que está ouvindo essa mensagem, será que você também tem uma dessas 3 características de guerra em sua vida? Será que você luta contra todas essas armadilhas e levantes que tem em sua vida? Ou você não luta contra nenhuma delas? Se não há marca em mim de que eu sou um guerreiro de Cristo, de que eu sou um soldado, há muitas probabilidades de que você nunca tenha passado da morte para a vida ainda. Certa feita no sermão do Wanderson, houve uma citação que ele falou que foi muito interessante. Vou citar uma frase dele, ele disse assim: para o cristão, este mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Foi muito interessante aquilo que ele falou no seu sermão. E é verdade isso. Para o cristão, este mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Se você identificou que você não é um guerreiro ainda do Senhor, arrependa-se dos seus pecados. Porque assim como Davi recebeu grandes promessas, essas mesmas promessas podem se cumprir em suas vidas também, se você se arrepender dos seus pecados. Você tem muitas promessas de vitórias para nós, se nós arrependemos dos nossos pecados. O Senhor nunca prometeu que eu venha a ser bem sucedido ou rico neste mundo. O Senhor nunca prometeu isso. O Senhor prometeu que nós teríamos aflições, mas que nós iríamos vencer o mundo se nós confiássemos no Senhor. Então, confie no Senhor em todo o vosso coração, criança, adolescente, ou meu caro ouvinte que está ouvindo essa mensagem. Arrependa-se dos seus pecados. Confessa, Senhor, cada um a Ele. Quais são os pecados, quais são as coisas que tem tido em sua vida para distanciar de Deus, para amar mais alguma coisa deste mundo do que ao Senhor. Peça perdão enquanto há tempo. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e o Senhor concederá a você perdão pelos seus pecados e te dará a vida eterna. E as promessas que Ele fez a Davi também se cumprirão na sua vida. Você será um vitorioso neste mundo. Vencerá grandes guerras, porque você terá o Senhor como Salvador de sua alma. Amém? Medite nessa mensagem. Não esqueça ela no decorrer dessa semana. Você tem a oportunidade de voltar e rever essa mensagem que está sendo gravada no decorrer dessa semana. Medite nela, não despreze a mensagem. E vá de coração, enquanto é tempo, ao Senhor, porque o Senhor em breve voltará. E depois que Ele voltar, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Então, a você que está ouvindo essa mensagem, é concedido a você a se arrepender dos seus pecados e confessá-los ao Senhor e voltar os seus caminhos a uma nova direção. Amém? Que o Senhor abençoe e aplique essa mensagem no seu coração. A você que é da escola da manhã, será enviada umas lições para você fazer em casa. Qualquer dúvida que você tenha acerca dessas lições pode estar sendo tirada a dúvida com os seus pais ou com algum professor também. Pode estar entrando em contato com eles para qualquer dúvida que sejam sanadas a respeito da lição. Amém? Que o Senhor seja com cada um de vocês. Deus abençoe.